Bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos resolver mais alguns exercícios de análise combinatória. Vamos lá? Vamos abrir aqui os nossos exercícios. Então, temos aqui o nosso primeiro exercício. Tá? Como não são adeptos da prática de esporte, né, tipo eu, um grupo de alunos resolveu fazer um torneio de futebol. Ou pelo menos andar de bicicleta, né? Então, como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol, utilizando um videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. 2 jogadores, 1 partida. 3 jogadores, 3 partidas. 4 jogadores, 6 partidas. 5 jogadores, 10 partidas. 6 jogadores, 15 partidas. E 7 jogadores, são 21 partidas. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você tem aí 2 jogadores, tá? Então, você tem aí o jogador A e o jogador B. Então, quantas partidas que eu posso fazer? Só uma. O jogador A joga contra o jogador B. Ah, professor, mas e o jogador B jogar contra o jogador A? É a mesma partida, né? Já que ele fala que cada jogador joga uma única vez com um dos outros jogadores. Então, quando o A joga com o B automaticamente está jogando com o A. Então, você tem apenas uma partida. Ok? Outra coisa, você não joga contra você mesmo também. Não tem como o jogador A jogar contra ele mesmo. E nem o jogador B jogar contra ele mesmo. Vamos supor agora que fossem 3 jogadores, né? Você tem lá o jogador A, o jogador B e o jogador C. Então, você tem aí o jogador A joga contra o jogador B, o jogador A joga contra o jogador C e o jogador B joga contra o jogador C. Ok? O A não joga contra ele mesmo, o B não joga contra ele mesmo e o C não joga contra ele mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho. Você tem aqui, então, 3 jogadores. Eu vou escolher um jogador. Existem 3 maneiras de você escolher o primeiro jogador. Agora você vai escolher o segundo jogador. Levando em consideração que um jogador não joga contra ele mesmo e os jogadores são distintos, você tem 2 opções para escolher o segundo jogador. Outra coisa que a gente deve observar, que o jogo entre A contra o B é o mesmo jogo de B contra o A. O jogo A contra o C é o mesmo jogo do C contra o A. E o B contra o C é o mesmo jogo do C contra o B. Então, nós vamos dividir isso aqui por 2. Por que por 2? Porque existem 2 maneiras de você permutar esses 2 elementos que foram escolhidos para realizar o jogo. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 2, isso dá 3. Então, no caso que o exercício pede 8 jogadores, né? Então, o número de jogos, vamos pôr aqui o número de partidas, né? MP, vai ser, você tem 8 maneiras de escolher o primeiro jogador. Você tem 7 maneiras de escolher o segundo jogador, porque esse jogador não joga contra ele mesmo. Como são 2 jogadores, e o jogo A vezes B é o mesmo jogo B vezes A, existem 2 maneiras de você permutar cada partida. Então, dividindo por 2, isso totaliza 28. Certo? Também poderia estar pensando nisso aí numa combinação. Você tem aí uma combinação de 8 elementos e você vai escolher 2. Então, lembrando que combinação
de n elementos tomados PAP é n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. Então, isso vai ficar 8 fatorial. 8 menos 2, 6 fatorial. 2 fatorial. Então, essa combinação de 8 tomados 2 a 2 fica 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 6 fatorial com 6 fatorial vai cortar. 8 vezes 7 dividido por 2, 28 partidas. Ok? Vamos para o próximo exercício. Nosso exercício aí de número 2, ele fala o seguinte: num brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos, para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintada com apenas uma cor. O caminhão cegonha tem cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos caminhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Então, é o seguinte: você pode pintar um carrinho de amarelo. Então, você pode vir aqui pintar esse carrinho de amarelo. Tá? Você pode pintar o carrinho de laranja. Isso aqui imita um laranja. Vamos supor que isso aqui é laranja. De laranja. Você pode pintar ele de branco. E você também pode pintar ele de verde. Então, você tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor. Os outros carrinhos você pode pintar todos de vermelho se você quiser. Pode deixar todos brancos. Pode pintar todos de amarelo, todos de verde. Pode pintar mais um de amarelo, o restante de verde. Pintar do jeito que você quiser. Ok? Então, o que eu sei é o seguinte: que o número de carrinhos, o número de carrinhos da cor amarela, vou chamar de X. O número de carrinhos da cor branca, eu vou chamar de Y. O número de carrinhos da cor laranja, eu vou chamar de Z. E o número de carrinhos da cor verde, eu vou chamar de T. Então, o que eu tenho? Que X mais Y mais Z mais T tem que ser igual a 10. Só que tem uma observação: X, Y, Z e T devem ser obrigatoriamente diferentes de 0. Ok? Eles têm que ser no mínimo 1. Então, nosso exercício se resume em resolver essa equação: X mais Y mais Z mais T igual a 10. Lembrando também que X, Y, Z e T, X, Y, Z e T, são números naturais, já que ele representa aí quantidade de carrinhos. Então, consiste em a gente encontrar a quantidade de soluções naturais dessa equação. Então, vamos pensar. O número 10 é um número natural. Então, se eu representar o número 10 por 10 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, o número 10, vou representar ele por 10 bolinhas. O X, Y, Z e T, então, o que eu vou fazer? Eu tenho 10 bolinhas. Se eu usar aqui, se você tem uma barra que mede aí 10 metros e você quer dividir ela em 4 pedaços, você vai precisar fazer 3 cortes nela. Então, se eu fizer 3 cortes aqui, tipo, vou pegar uma outra cor aqui, sei lá, aqui o amarelo. Então, se eu ponho aqui uma aqui e uma aqui, isso aqui é uma resposta, né? Você tem aqui que o X é igual a 2, aqui o Y é igual a 4, você tem que o Z é igual a 3 e o T é igual a 1. Eu poderia mudar, Poderia mudar essas barras de lugar. À medida que você muda essas barras de lugar, você vai obtendo
respostas diferentes. Então, por exemplo, se eu pego essas barras aí, ó, pega essa barra aí, põe ela aqui, a outra põe aqui, a outra aqui e a outra aqui, também é uma resposta diferente. Nessa, o x é igual a 1, o y é igual a 5, o z é igual a 2, usei barrinha demais, só apagar um. São só 3 barrinhas. E o t também é igual a 2. Tá? É uma outra solução. Então, o nosso exercício, na verdade, consiste em saber em que lugares eu vou colocar essas minhas barras. Eu tenho, entre essas bolinhas, se você contar, entre essas bolinhas, você tem, vamos lá, só um minuto. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. Então, eu vou ter aí uma combinação de 9. Desses 9 lugares, eu vou ter que escolher 3. Então, uma combinação de 9 tomados 3 a 3. Por que é uma combinação? Porque se eu pôr essa barra aqui e essa barra aqui, se eu trocar essas duas barras de lugar, não vai mudar o meu resultado. Ok? Então, nós temos aí uma combinação de 9 tomados 3 a 3. Esse exercício também pode ser resolvido pela forma de combinação completa, ok? Mas eu não vou entrar no mérito do assunto. Muito obrigado e até mais. E fiquem em casa.